Este vídeo faz parte de um projeto de extensão do Instituto Federal de Pernambuco, campus Igaraçu. O nosso objetivo é que vocês possam conhecer o que se estuda nas aulas de Introdução à Programação do curso superior Sistemas para a Internet e do curso técnico de Informática para a Internet. Se você gostou do vídeo, considere fazer o nosso processo seletivo e entrar para uma instituição que, além de pública e gratuita, tem sua qualidade reconhecida internacionalmente. Olá pessoal, neste vídeo nós vamos implementar a resolução de dois exercícios sobre o conceito de operadores lógicos, ok? Nossos exercícios, que são fornecidos junto com o material dos vídeos, eles possuem dois níveis, o nível 1, que é o mais fácil, e o nível 2, que é o não tão fácil assim. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos resolver aqui o primeiro exercício do nível 1 e o primeiro exercício do nível 2, ok? Então vamos primeiro para o nível 1, que é identificar se o número é divisível por 2 e por 3. Olha só aqui, né? E por 3, né? Então aqui já fica basicamente explícito, né? O que nós temos que fazer, qual é o operador que tem que ser utilizado, né? Então outro exercício parece ou, por exemplo, né? Nesse caso aqui é um i, tá bom? Então, vamos para o código. Salvar aqui esse arquivo, né? Vamos chamar aqui de nível 1.js. Né? Eu costumo utilizar caracteres com acento, tá? Quando nós vamos fazer tanto no nome do arquivo, né, quanto no próprio código-fonte, quando nós programamos, tá bom? Então fica aí a dica, né? Tá aqui um pouquinho o tamanho da fonte e colocar aqui o nosso enunciado para que nós possamos ver ele bem direitinho, né? Então vamos tentar identificar aqui se o número é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, vamos primeiramente declarar o número que nós vamos testar. Vou chamar aqui, né? Número. Ok? Dar um valor aqui para ele, né? Vamos dar um valor aqui, sei lá. Inicialmente está 6, né? Que é divisível pelos 2, tá? E vamos implementar um if. E vai testar justamente se ele é divisível pelos 2 ou não. Então, vou fazer o teste aqui, ó. Número maior que 6. Aliás, perdão. Número, né? Quando dividido por 2, tem como zero resto. E número, quando dividido, né, por 3, tem como resto zero também. Então, pequena revisão sobre esse operador, né, que é um operador do resto da divisão inteira, é um operador que às vezes, né, acaba confundindo um pouco os marinheiros de primeira viagem. O que ele faz é muito simples, ele computa o resto de uma divisão. Né? Quando eu divido um número por 2, eu tenho dois restos possíveis, o 0, quando ele é divisível por 2, e o 1, quando ele não é divisível por 2. No caso do número 3, né, os restos possíveis, quando eu divido um número por outro, é 0, quando ele é divisível, o resto 1 e o resto 2. No caso do resto 1 e resto 2, o número não é divisível. Então, por isso que esse teste aqui, ele é sempre, né, teste de divisibilidade, ele é sempre comparando com 0. Então, se o número dividido por 2 deixa resto 0, ele é divisível por 2. Se o número dividido por 3 deixa resto 0, ele é divisível por 3. Né? E o i aqui, para garantir que o if ele só entre, né, se as nossas duas condições forem atendidas, ok? Então, as duas têm que dar true para a gente entrar aqui, né? Para evitar ambiguidades, né, e deixar o código mais fácil de ser compreendido, nós podemos também fazer isso aqui, ó. Colocar uns parênteses, né? Uma vez que isso vai facilitar a compreensão do código, né? E vai garantir que quem esteja lendo vai saber que, primeiro eu vou fazer essa expressão, né? Vou fazer essa outra aqui também, e por último é que eu vou fazer o i das duas, ok? Então, vou fazer aqui um console.log, né? E vamos colocar aqui, ó, nosso número, né? Vamos imprimir o número e vamos imprimir a string, ó, né? Divisível, ok? E vamos fazer um else também, para informar que o número não é divisível, quando ele de fato não é divisível, tá bom? Não é divisível. Vamos, né, pensar agora no nosso programa, como é que nós vamos testá-lo. Tá? Importante observar que para testar um programa, nós precisamos pensar em todos os casos. Né? Então, quais são os casos possíveis aqui que nós precisamos testar? Vamos listar aqui, ó. Casos para testes. Então, ó, primeiro caso, né, é um número que, né,
divide, tá aqui, ó, né? É divisível por... Aqui no comentário, né, eu posso até utilizar, viu, os acentos, né? Fica melhor. Divisível por 3 e 2. Né? Então, tem que testar com esse caso. Tem que testar também, ó, é divisível por 3, mas não por 2. Terceiro caso aqui, ó, divisível por... Não é divisível por 3, mas é por 2. E o último caso é o caso onde não é. Isso aqui está errado, né? É assim. Não é divisível. Ih, tem um acento a mais agora que eu vi, ó. Tirar esses erros de português. Não é divisível por 2 nem por 3. Vamos manter a ordem aqui, vamos botar 3 e 2. Tá? Então, o primeiro caso, esse número 3 cobre, né? Que é um caso onde é divisível. Então, deixa eu rodar aqui, ver se eu estou na pasta certa. Estou sim. Vamos executar aqui com o Node. Né? Node, nome desse código é nível.js. Né? Então, tá aqui, ó. 6 é divisível, passou no teste, tá? Vamos testar agora com um número que só é divisível por 3. Por exemplo, aqui o 9. Não é por 2, mas é por 3. Vamos ver se ele passa. Né? Diz que não é divisível. Muito bem. Vamos testar agora com um número que só é divisível por 2, não é por 3. Ó, o número 8. Diz que não é divisível. Perfeito. E um número que não é divisível nem por um nem pelo outro, né? Por exemplo, o número 11. Tá? E também passou o nosso programa. Então, essa resposta aqui cobre, não é? Esses pequenos, esses 4 casos aqui que nós colocamos para fazer o teste. E com isso, nós encerramos a resolução do nosso primeiro exercício. Vamos agora para o nível 2 dos nossos exercícios. Vamos fazer a primeira questão. Dados 3 números, encontrar o maior entre eles. Né? Então, vamos, né, mais uma vez aqui para o nosso código. Colar o enunciado, né, para que nós possamos lê-lo aqui, trivialmente. E vamos pensar. Nesse caso aqui, né, eu acho que a gente pode começar pensando nos casos possíveis, tá? Nós temos 3 números, né? Então, deixa eu colocar aqui, né? São 3 números. A, B e C. Né? E quais são os 3 casos que nós precisamos identificar, né? Quando A é o maior. Caso número 2. Quando B é o maior. Caso número 3, quando C é o maior. Tem outros casos interessantes também, ó. Por exemplo, né? E quando não há maior. Como é que o programa da gente tem que se comportar, tá bom? Vamos tratar primeiro os casos mais simples, depois nós vamos voltar para esse caso número 4. Né? Vou começar aqui pelo nosso código, deixa eu salvar aqui, eu salvo ele como nível 2. .js. Né? E vamos para o nosso código. Fazer um if aqui, né, inicialmente, tá? Onde nós vamos fazer assim, ó. Aliás, vamos declarar as variáveis primeiro, né? Var A, deixa eu botar um valor aqui para A, um valor para B e um valor para C. Ok? Tá C como 6. Então, vamos para o código. Né? Então, o que nós vamos testar é tipo assim, né? O primeiro caso, que é quando A é o maior, tá? Então, o A ele tem que ser maior que B e, né, o A tem que ser maior do que C também, ok? Então, nesse caso aqui, né, vou imprimir assim, ó. Console.log maior, 2 pontos, e o A, que é a nossa variável, certo? Ok. Vamos tratar agora
Se nós sabemos que o A não é o maior, né? Uma vez que esse if aqui já testou isso, né? Nos sobram os outros casos. E então agora, né, eu vou testar se o B é o maior, tá bom? Então, eu já sei que o A não é maior que o B, né? Então, eu só preciso testar se o B é maior que o C, ok? Vou fazer aqui um console.log, mas posso até copiar a linha daqui, né? Estou trocando o A pelo B. Então, eu sei que o A não é maior que o B, então eu vou testar se o B é maior que o C. Se o B for maior que o C, ótimo, né? Já entro aqui. E aí, o que é que nos sobrou? Né? Nos sobrou o terceiro caso, que é o caso onde o C é o maior. Então, vou chegar aqui e vou, né, colocar aqui o C é o maior. Tá bom? Por quê? Porque, tipo, testei se o A era o maior. Não era. Testei se o B era o maior. Não era. Então, só pode ser o C, né? Sem contar o quarto caso, que é onde a gente vai entrar depois. Vamos começar com um código mais simples primeiro. Então, esse aqui é o nível 2. Vou executá-lo. Tá? Com o nosso Node. Né? Vamos ver aqui o que é que ele imprime. Ele diz que o 10 é o maior, tá bom? Mas se nós mexermos aqui, ó. Tá? Vamos ver se ele diz, mais uma vez, ó. O 10 é o maior. Né? Trocando agora, ó, vou pôr o 6 aqui no B. E o 10 eu vou pôr no C, para ver se ele imprime que o 10 é o maior. Muito bem. Então, o nosso programa está identificando, né, quando um deles é o maior. Agora, vamos começar a testar os casos onde não há maior. Eu acho que a forma mais simples de fazer isso é colocando todos os números iguais, tá? Vamos ver se o programa se comporta de maneira adequada. Né? Com todos iguais, se comportou de forma adequada. Muito bem. Ele imprimiu que o 8 era o maior, né? E, de fato, o 8 é o maior entre os três números que nós temos aqui, ó. Até porque, né, todos são iguais. Vamos fazer agora um outro teste, ó, que é assim, ó, dois iguais e o último sendo apenas o final. Rodei e muito bem, né? Imprimiu o maior, né? Imprimiu 10 como sendo maior. Vamos ver agora, tá, se o do meio for o maior. Vamos ver se ele funciona direito. Funciona direito também. Tá? E agora, vamos colocar aqui, ó, o primeiro como sendo o maior. Tá? E olha só que interessante, né? Esse código, ele funciona para esses casos onde nós temos, né, os números que, digamos assim, não há o maior, né, onde eu tenho todos os iguais, né, funciona direitinho, ó, roda aqui, né, e os casos onde eu até tenho um maior, mas eu tenho dois iguais ainda ali, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte, né, e se eu fizer assim, ó, se os dois números aqui, ó, forem os maiores, se tiver dois maiores, né? No lugar de três maiores, será que ele funciona? Parece que vai funcionar, né? Ó, vou subir o 8 agora para cá. Funcionou. Vamos subir o 8 agora para ser o primeiro número. Vamos ver se funciona, né? Funciona também. Então, esse código bem simples, né? Ele também funciona para os casos que não são tão triviais assim. Então, com isso, né, está respondido o segundo nível. Nível 2, primeira questão do nível 2, nosso conjunto de exercícios, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.